A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte. Um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Meus irmãos, muita paz. André Luiz toca fundo em nossos corações quando, com essa poesia, com essas palavras que está lá no primeiro capítulo do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, ele nos convida a refletir sobre a imortalidade da alma. A vida continua após a morte. É necessário que compreendamos que a verdadeira vida é a vida imortal do espírito. E dessa maneira mudamos nossas perspectivas, o nosso olhar, a nossa compreensão do que realmente, de como realmente funciona a nossa existência. Quando ele coloca que a vida e que a morte são processos naturais de uma existência maior, nós compreendemos que não é mais necessário, então, o temor da morte. Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O medo da morte, meus irmãos, é uma prisão. Estamos tão acostumados pela nossa cultura, pelo que nos é imposto, às vezes, o pensamento, o raciocínio, sem realmente refletirmos o que é e o que significa a morte, no olhar que o cristianismo nos traz. Jesus diz, em João: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Por que vivemos então, meus irmãos, se somos cristãos, se confiamos na palavra do Cristo? Por que tememos a morte? É compreensível, sim, que diante da partida de irmãos queridos, de familiares que amamos tanto, sintamos saudade, sintamos o desejo de conviver ainda com eles. Mas confiemos nas palavras do Cristo, quando nos conforta de que a morte não existe, quando nos conforta de que após essa passagem, a existência continua. Essa é a verdadeira morte da morte. Precisamos, meus irmãos, mudar os nossos paradigmas. Um paradigma é aquilo que foi nos ensinado a acreditar, que foi nos colocado que é assim que funciona, mas a gente nunca refletiu necessariamente sobre aquilo. Nós somos acostumados com tantas coisas, desde que nascemos, a nossa cultura nos impõe como as coisas devem funcionar e nós simplesmente vamos vivendo, acreditando naquilo, sem refletir profundamente sobre o que aquilo significa. O medo da morte, meus irmãos, é um desses paradigmas. E a doutrina espírita, ela quebra tabus, ela rompe paradigmas, ela tem a capacidade de mudar a nossa maneira de enxergar como a vida funciona.
Dessa maneira, não é necessário mais temermos a morte, porque temos a clareza, como nos dizem os Espíritos, na pergunta 149 do Livro dos Espíritos, em que se torna a alma no instante da morte. Eles respondem que ela volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente, o que é tão esclarecedor, porque nos mostra, com essa simples resposta, que a vida real é a vida espiritual e que a nossa vida terrena é um processo passageiro, é um degrau nessa caminhada, nessa grande escada que é a existência das nossas almas eternas e imortais. Dessa maneira, é como se o Espiritismo colocasse um óculos da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertemo-nos então, meus irmãos, desse medo da morte, do medo de que o materialismo nos impõe, de que eu morri e a minha existência cessa. Eu deixo de existir. Ora, seria um contrassenso. Seres tão bonitos e complexos como nós somos, simplesmente deixarmos de existir, deixarmos de carregarmos as nossas memórias, as nossas vivências, as nossas conquistas, simplesmente por um fator tão simples, que é deixarmos o corpo material. A nossa ciência, por muito tempo, a psicologia, a medicina, questionam onde está a mente. Se a mente é fruto do cérebro, ou o cérebro é apenas uma ferramenta que compreende a mente. E a doutrina espírita, muito adiante neste pensamento, é muito clara, quando coloca que o espírito é o autor do pensamento e que o cérebro apenas capta e materializa as vontades espirituais. Portanto, quando perdemos o cérebro, perdemos o corpo, a essência, o que é real, permanece. Voltamos à nossa vida real. Voltamos ao mundo espiritual, aos céus da alma, como também podemos conhecer. Muitos são os nomes dados ao que encontraremos após a morte. Mas, no fundo de tudo, todos acreditamos que existe uma continuidade. E é a isso que devemos nos apegar em momentos de dor e de sofrimento, de saudade, quando amigos queridos partem dessa vida. Emmanuel, no livro Consolador, ele coloca o processo da morte, do desencarne, como uma viagem para uma outra cidade, como se pegássemos a nossa bagagem dos conhecimentos e das conquistas, colocássemos na nossa mala da consciência e viajássemos para uma outra cidade, que está logo ali, que está acessível. Leon Denis também coloca que o processo da morte é como se fosse um parto. A morte do lado de cá é o renascer do lado de lá. Então, essa visão, esse pensamento, interiorizar a morte dessa maneira, alivia o nosso sofrimento, alivia as nossas angústias de não conhecer o que acontece. Por isso o Espiritismo é tão esclarecedor e consola, porque claramente nos explica que esse processo é natural. E além disso, ele coloca com detalhes tudo o que acontece do lado de lá. Que o nosso trabalho daqui continua, que as nossas lutas para vencer as nossas imperfeições continuam as mesmas, que as dificuldades que carregamos aqui são levadas para lá para que possam ser trabalhadas e buriladas no processo de reforma íntima. Não estaremos, meus irmãos, apenas na contemplação do belo, mas conquistaremos o belo, sim, pelo nosso esforço íntimo da melhora e da renovação espiritual. Chico Xavier, através de tantas cartas
recebidas de filhos desencarnados, de parentes, de mães e de pais, solicitados por familiares que ficam saudosos, que são consolados pelas histórias tão claras de que eu continuo vivo, de que eu continuo existindo, de que eu continuo com saudade, de que tenham aí fé, esperança, continuem lutando pela vida, continuem sendo boas pessoas, não perdendo tempo. E tantas mensagens essas que consolaram milhares de corações são a prova viva de que os nossos amados continuam nos amando e de que muito em breve estaremos juntos. Para que esse reencontro aconteça, e ele será garantido, com certeza, basta que tenhamos uma boa vida. O medo da morte, meus irmãos, não é necessário, porque para termos uma boa morte, basta que tenhamos uma boa vida. Todos os tipos de morte são acolhidos, programados, muito bem cuidados pela espiritualidade. Aqueles que partem recebem um amor que não imaginamos, recebem uma proteção infinita de almas queridas que nos acompanham durante a vida e que continuam a cuidar de nós após o desencarne. É necessário, então, que evitemos uma tristeza, uma angústia, um desespero que só faz atrapalhar esse processo. São energias que criamos que de alguma maneira chegam àqueles que amamos e podem sim prejudicá-los. Então confiemos em Jesus, confiemos em suas palavras, confiemos no que o Espiritismo nos traz com tanta propriedade. Vibremos amor por aqueles que foram e que muito em breve estaremos juntos novamente. Vibremos paz, façamos as nossas orações e as nossas preces, cultivemos a esperança e a alegria de que muito em breve estaremos juntos novamente. O que você faria se estivesse desencarnado agora? Com certeza, estaria exatamente como está neste momento. Seria a mesma pessoa. Teria os mesmos desejos, as mesmas vontades, as mesmas dificuldades, as mesmas virtudes. Então, você buscaria aquilo que tem afinidades. Você chamaria por aqueles que já conheceu e que confia. É exatamente assim que os nossos irmãos que partem fazem. Eles não estão sozinhos. Eles continuam a ser quem são. E buscam encontrar aqueles que já conheceram. Um avô, um parente, um amigo querido, que a partir de agora é o responsável pelos seus cuidados, tirando assim a nossa carga de que ficamos aqui, não termos mais esse compromisso, essa necessidade, essa responsabilidade de cuidar, de proteger, a não ser pela oração. A oração é o caminho e é o mecanismo mais poderoso de entrarmos em contato positivo e de matarmos as nossas saudades dos nossos amigos queridos. Faça então a sua prece de amor, cultive uma saudade positiva e tenha fé na vida futura. O espírito de Belmiro Braga traz para nós Rimas de Outro Mundo, do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografado pelo Chico. Ele diz assim: cheguei feliz ao meu porto, estou mais moço, mais forte. Encontrei paz e conforto na vida depois da morte. Eis as rimas de outro norte, que escreve o poeta morto. Com a ignorância proterva,
Que a morte é o fim, um homem pensa, julgando no talo da erva a paisagem linda e imensa. Ah, feliz o que conserva as luzes doces da crença. Quanta gente corre, corre, ansiosa atrás do prazer, sonha e chora, luta e morre, sem jamais o conhecer. Não há ninguém que se forre sobre a terra ao padecer. Fecha a bolsa da ambição. Não corras atrás da sorte. Venera a mão que te exorte nos dias de provação. Tem coragem, meu irmão. Ninguém se acaba com a morte. Que Jesus esteja conosco. Cultivemos a esperança e a fé. A morte não existe. Oremos por aqueles que sentimos saudades. Muita paz.